Vamos lá, hora então de entrevista importante aqui no Expresso CNN. Você sabe que a gente trabalha assim, o assunto é relevante, então a gente escuta as vozes relevantes e importantes de todos os assuntos. Vamos conversar agora com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. Ministro, muito boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, ministro? Estou ouvindo bem, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite, ministro. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. A gente ia conversar ontem, mas o julgamento não terminou ontem, então adiamos para hoje, ainda bem, essa conversa, porque tem um monte de coisa importante, inclusive a novidade aí da apuração, inclusive trazida pelo Caio, que já está aqui na largada da entrevista comigo, que essa decisão, ministro, não tem como começar de uma maneira diferente, do ministro Barroso, então, obrigando o Senado a instalar a comissão parlamentar de inquérito sobre a Covid, até então essa investigação no Senado Federal. Podemos começar com essa decisão que pegou muita gente de surpresa, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve falar a qualquer momento sobre isso, ministro? Vamos falar sim. A Constituição é expressa, não é? A CPI é um direito é uma garantia que a Constituição concede às minorias, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no próprio Congresso. E a Constituição estabelece que é obtido 1/3 de assinaturas, é dizer, se tem um requerimento para abertura de CPI, 1/3 de membros da Câmara, 1/3 de membros do Senado, então não há outra saída senão cumprir a Constituição. É um direito das minorias a CPI. Aliás, sempre que a maioria manda pelo número. Mas a Constituição concede também certos direitos à minoria. E um desses direitos, muito importante, o Supremo já decidiu mais de uma vez a respeito, é relativamente às comissões parlamentares de inquérito. Sim, ministro, eu me refiro à questão da judicialização da pandemia, né? Essa decisão, então, do ministro Barroso, o julgamento de hoje sobre, então, a autonomia dos estados e dos municípios de decidirem ali sobre a não presença, né, nos cultos, nas missas. A questão da pandemia é uma percepção daqui, mas eu quero ouvi-lo. A impressão que a população tem, e eu como jornalista também, é que falta uma coordenação nacional. Falta, de fato, uma coordenação em relação a uma série de questões, de enfrentamentos. Aí o judiciário, claro, é provocado e tem que decidir a respeito, porque nós estamos falando de milhares de vidas, né? Só hoje, eu vou reiterar o número que eu falei agora há pouco na abertura do Expresso, não sei se o senhor acompanhou, 4.249 brasileiros morreram nas últimas 24 horas por causa da Covid. Há quem diga, quem afirme que podemos superar essas 4.000 mortes e podemos ter aí, né, no correr do mês, cerca de 5.000 por dia. Sim. Isso é uma coisa terrível. Isso está repercutindo lá fora, tem uma repercussão internacional ruim, quer dizer, muita gente já com pena dos brasileiros. Estão numa pandemia que parece que não tem volta, não é verdade? Então, eu penso que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão correta. Uma decisão que teve votos vencidos, isso é importante. Votos vencidos significam que
foi uma decisão debatida, uma decisão em que todos puderam falar e teve-se, então, a manifestação dos 11. O Supremo são os 11 ministros. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, ele, ao que penso, simplesmente reiterou o que já decidiu e reiterou o que está na Constituição. A Constituição expressa no conferir competência comum relativamente à saúde, à União, aos estados e aos municípios. Sim. E no que toca à legislação, é expressa no estabelecer que União, estados e Distrito Federal legislam concorrentemente a respeito. A União formula as normas gerais, as normas, diríamos, centrais, e os estados e municípios cuidariam do interesse local, do interesse regional, do interesse local. Então, o Supremo hoje reiterou esta decisão proferida ainda já no ano passado. É certo que essas restrições a reuniões, elas podem ser adotadas sim. E competente para adotá-las é aquele que está presente, que sente o problema que está ocorrendo, de modo que eu penso que o tribunal decidiu bem e foi uma decisão com votos vencidos, isso é bom, porque é melhor do que uma decisão por unanimidade. Nós conhecemos a afirmativa do filósofo brasileiro, não é? Nelson Rodrigues, que dizia que a unanimidade é burra. Sorte que foi bom. Sim, vou passar... Mostrou que houve o debate. Sim. Que a questão foi discutida. Quero só dar uma informação, ministro. Perdoe-me, acho que atropelei o senhor no finalzinho. O Caio já vai fazer uma pergunta, mas antes preciso atualizar ao senhor, a todos, que essa decisão, então, do ministro Barroso, que determinou, né, que o Senado instale, então, uma CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia, vai ser levada, gente, para o plenário virtual da Corte no dia 16 de abril. Aí precisa ser feita a ressalva que, no virtual ali, os ministros não debatem, né? Eles apenas depositam os seus votos no sistema e o julgamento, então, demora uma semana. O julgamento, então, vai de 16 a 26 de abril. Caio Junqueira. Presidente, Carlos Veloso, eu queria te perguntar, tirar uma dúvida justamente sobre isso, né? Na decisão, o ministro Barroso, ele joga essa decisão para o plenário virtual de 16 até o dia 26. Quais os próximos passos ali, de agora em diante? Se o Rodrigo Pacheco determina cumprir, né? Inclusive a informação que a gente tem aqui de bastidor é que nessa coletiva ele dirá que cumprirá a determinação do Barroso, ele abre a CPI, mas aí fica pendente do plenário virtual, ou se ele abrir, não precisa mais o plenário virtual analisar. O que vem daqui em diante, né? Nas próximas horas, nos próximos dias, processualmente falando mesmo, né? A abertura da CPI depende do que a partir de agora e ela pode ainda não acontecer se sobrevier uma outra decisão do plenário virtual ou se vier um movimento político para desidratar. Quais os possíveis caminhos de agora em diante para pôr a CPI de pé ou para derrubá-la? Ora, se o ministro Barroso, na sua decisão, eu até não sabia deste detalhe, deste pormenor, se ele, na sua decisão, sujeitou já a decisão individual dele ao plenário,
eu achava que o presidente do Senado poderia muito bem provocar uma decisão do ministro Barroso, propor, né, interpor embargos de declaração. Devo cumprir ou devo aguardar o plenário? Eu acho que o razoável seria aguardar o plenário. Eu gosto muito das decisões do Supremo tomada pelo seu plenário, pelos seus 11 ministros. Então, essa dúvida que você levantou, Caio, inteligentemente, essa dúvida pode ser solucionada através de um recurso que pode ser interposto perante o ministro Barroso. Ele determina já cumprimento ou submete essa decisão ao plenário virtual? Sim, mas eu acho que isso precisaria ser bem esclarecido. Complementando, não sei se o Caio faria a próxima pergunta, mas o senhor acha que é oportuno que isso venha a público claramente para que fique sanada, então, essa sensação de que o Senado demorou para, de fato, instalar a CPI, né? O pedido está ali já há um tempo, com mais assinaturas do que o suficiente. O timing agora é tão importante quanto o que vai ser decidido, ministro? Olha, eu penso que não haveria nenhum descumprimento. Se o ministro Barroso determinou a abertura, então cumpra-se, não é? A decisão judicial ela deve ser cumprida, sim, não é? Não se discute, cumpra-se. Agora, se há essa abertura, eu penso que não seria despropositada a atitude do presidente do Senado em formular essa indagação ao ministro Barroso numa petição, claro. O juiz fala nos autos, não é? A parte se dirige ao juiz também nos autos. De modo que eu penso que essa medida pode ser adotada pelo presidente do Senado. Certo, ministro Carlos Veloso, muito obrigada mais uma vez de separar um tempinho e conversar conosco. Tá vendo, adiamos a entrevista para hoje, ainda bem, conseguimos tratar sobre 2 assuntos com o senhor com toda a precisão, claro, já é habitual. Obrigada e uma boa noite ao senhor, ministro. Boa noite, Mona Lisa. Muito obrigado.